Olá, bom dia. Meu nome é Gianluca Rivelli e nesse TED Talk acadêmico eu irei falar sobre os 100 dias de Napoleão Bonaparte. Eu dividirei esse tema em 4 partes, sendo a primeira delas a contextualização histórica, onde vamos desde o fim da Sexta Coalizão até o exílio de Napoleão em Elba. A segunda parte será sobre a marcha de Napoleão a Paris, onde ele retorna ao trono sem derramar uma única gota de sangue. A terceira será a Sétima Coalizão e a Batalha de Waterloo. E por último, a quarta parte será sobre o fim de Napoleão e as consequências das guerras napoleônicas para a Europa. Antes do retorno de Bonaparte para a França, a família Bourbon havia retornado ao poder com Luís XVIII. Isso ocorreu graças à derrota das forças francesas na Guerra da Sexta Coalizão. Napoleão abdicou do trono no dia 6 de abril de 1814, dias após Paris ser invadida e o seu exército ser diminuído de 250 mil homens para apenas 70 mil soldados. Assim, Napoleão acaba falhando em sua missão mais importante, defender Paris, a capital francesa. Bonaparte é exilado da ilha de Elba por meio do Tratado de Fontainebleau, onde lhe foi permitido manter a soberania da ilha, que tinha aproximadamente 20 mil habitantes, sem ser molestado. Também foi deixado que ele mantivesse um pequeno exército para a proteção, além de uma corte de ajudantes e serviçais. Enquanto isso, o Congresso de Viena tinha como principal objetivo redesenhar o mapa político do continente europeu, bagunçado por Napoleão, restaurar as monarquias e famílias reais derrotadas por Napoleão e estabelecer indenizações que a França deveria pagar pelos gastos da guerra e as consequências. Os participantes do Congresso de Viena foram o Império Austríaco, o Reino Unido, a Prússia, o Império Russo, os Estados Papais, Espanha, Portugal e a França. Napoleão, que estava louco com as notícias da França, além de estar motivado a retornar devido a sua família ter ido à Áustria, e também ouvindo rumores de que ele seria exilado para uma ilha no Atlântico, muito mais distante da que ele já estava, no dia 26 de fevereiro de 1815, ele escapa com outros 700 homens da ilha Mediterrânea, indo em direção ao norte da França. Em 7 de março, Napoleão é confrontado pelo 5º Regimento. Porém, ao descer do seu cavalo, ele grita para os soldados: "Aqui estou, mate seu imperador, se desejar." Os soldados respondem rapidamente com "Viva o imperador!". Após esse evento, Napoleão chega ao trono da França sem derramar uma única gota de sangue, e Luís XVIII foge para a Bélgica, com medo de sua vida. A notícia que Napoleão regressara ao poder da França em 1815 varreu a Europa inteira, e logo uma nova coalizão antibonapartista surge. Ela possuía muitos membros, como a Prússia, o Reino Unido, a Suécia, a Suíça, a Áustria, Holanda e vários pequenos estados alemães. Com este retorno caótico e chocante, a coalizão reuniu um exército de aproximadamente 700 mil homens. Napoleão percebe que deveria realizar um milagre para desejar se manter no poder. Logo, ele busca o máximo de soldados possíveis, conseguindo apenas 280 mil homens, muitos deles despreparados e veteranos de guerra. A estratégia do imperador francês consistia em compensar a desvantagem numérica por meio de batalhas separadas, derrotando-os um a um, antes da coligação conseguir se unir por completo. Dessa forma, as forças francesas marcham até a Bélgica para confrontar os exércitos anglo-holandês e o prussiano. Logo, Napoleão mudava a sua estratégia, já que na sexta coligação ele agiu de forma defensiva. Agora, este buscava ir de forma totalmente ofensiva e buscar a glória. Seu ataque inicial dá certo, e Napoleão consegue fazer as tropas anglo-holandesas, comandadas pelo Duque de Wellington, recuarem, pegando eles de forma desprevenida. Já os prussianos, liderados por Blücher, haviam sido mais cautelosos e posicionado a maioria de suas tropas na região de Ligny, o que no dia seguinte causou a batalha do nome da cidade, Ligny, onde Napoleão Bonaparte sai vitorioso. Porém, faltava muito se a França quisesse sair vitoriosa desse conflito. Após perseguirem as tropas prussianas por um dia inteiro e chuvoso, o exército francês, prussiano e anglo-holandês se encontram próximos da região de Waterloo, onde ao meio-dia do dia 18 de junho de 1815 iria se iniciar a última batalha de Napoleão Bonaparte, dando um fim a um regime duradouro.
Napoleão, inicialmente, desejava realizar um ataque na noite do dia 17. Porém, a forte tempestade teve que fazê-lo esperar até o meio-dia do dia 18, a fim de aguardar que o solo secasse, já que a chuva havia transformado o campo de batalha num lamaçal. Durante 3 horas, a batalha encontrava-se parelha, já que Napoleão e Wellington possuíam exércitos com números quase idênticos, cerca de 70 mil em cada um. Porém, os franceses tinham um poder bélico maior. As tropas prussianas, lideradas por Blücher, foram avistadas cerca das 3 horas da tarde e marchavam em direção à batalha para unir esforços a Wellington. Assim, Napoleão, que iniciava ganhando a guerra por meio de um ataque surpresa, estava perdendo a sua última batalha por meio de um ataque surpresa em seu flanco direito. Com a derrota em Waterloo, Napoleão voltava a Paris e descobria que tanto a legislatura quanto o povo se voltaram contra ele. Percebendo que a sua posição era insustentável, ele abdicou em 22 de junho, fugindo após descobrir que os prussianos reivindicavam Napoleão, vivo ou morto. Quase um mês depois, Bonaparte se vira obrigado a render-se para o capitão Frederick Maitland em um barco, no dia 15 de julho de 1815. As grandes nações europeias, dessa vez, não teriam misericórdia com Napoleão, exilando para a ilha de Santa Helena, 1870 quilômetros da costa oeste do continente africano. As guerras napoleônicas trouxeram mudanças radicais para a Europa, mas as forças reacionárias retornaram e restauraram a Casa Bourbon ao trono francês, novamente. Napoleão havia conseguido unificar a maior parte da Europa Ocidental sob um único governo. Na maioria dos países europeus, a subjugação ao Império Francês trouxe consigo muitas características liberais da Revolução Francesa, incluindo a democracia, a abolição da servidão, redução do poder da Igreja Católica e a exigência de limites constitucionais aos monarcas. Assim, a crescente influência das classes médias, impulsionada pelo comércio e pela indústria de expansão, fizeram com que os monarcas europeus restaurados tivessem dificuldade em restabelecer o absolutismo pré-Napoleão e pré-revolucionário, assim tendo que manter muitas reformas implementadas durante o período das guerras napoleônicas. Os legados institucionais permanecem até hoje na forma do direito civil ocidental, com códigos de leis claramente definidos, um legado duradouro do Código Napoleônico. A guerra constante da França contra as forças combinadas de diferentes países e eventualmente de todas as grandes potências da Europa, por mais de 2 décadas, finalmente cobrou seu preço. Ao final das guerras napoleônicas, a França não detinha mais o papel de potência dominante na Europa continental, como fizera no início do século. Assim, o Congresso de Viena produziu um equilíbrio de poder, ao redimensionar as principais potências para que elas pudessem equilibrar e permanecer a paz. Nesse sentido, a Prússia foi restaurada em suas antigas fronteiras e também recebeu grandes porções da Polônia e da Saxônia. Enormemente ampliada, a Prússia tornou-se uma grande potência, que décadas depois se tornaria a Alemanha que conhecemos. Napoleão foi transferido para Santa Helena em dezembro de 1815. O local em que vivia caíra em desuso e era úmido, varrido pelo vento e doentio. O The Times, na época, publicou artigos insinuando que o governo britânico estava tentando acelerar sua morte. Napoleão frequentemente reclamava das condições de vida em cartas ao governador e seu custodiante, Hudson. Enquanto seus assistentes reclamavam de resfriados, catarros, bisunos e provisões precárias. Especula-se pelos cientistas modernos que sua doença posterior surgiu devido ao envenenamento por arsênico, causado por arsenito de cobre no papel de parede da casa. Com um pequeno quadro de seguidores, Napoleão ditou suas memórias e resmungou sobre suas condições. Lowe cortou as estrelas de Napoleão, disse que não eram permitidos presentes que mencionassem seu status imperial e fez os apoiadores assinarem uma garantia de que ficariam com o prisioneiro até sua morte. No exílio, Napoleão escreveu um livro sobre Júlio César, um de seus grandes heróis. Ele também estudou inglês sob a tutela de um conde, com o objetivo de poder entender melhor os jornais e os livros que passavam por lá, já que o acesso a jornais e livros em francês eram estritamente proibidos a ele em Santa Helena. Em fevereiro de 1821, Napoleão, que já estava depressivo por ter aceitado que passaria a sua vida inteira exilado em uma ilha vazia, a sua saúde começou a deteriorar-se, onde rapidamente ele se reconciliou com a fé católica e cristã.
Ele morreu em 5 de maio de 1821, após a sua confissão, uma extrema-unção e receber o viático. Em seu testamento, ele pediu para ser enterrado nas margens do Sena, mas o governador britânico da época disse que deveria ser enterrado em Santa Helena, no Vale dos Salgueiros. A principal importância das guerras da Revolução e das guerras napoleônicas foi dupla. A França, ostensivamente a maior potência da Europa, não apenas ostensivamente, na verdade, dado que lutaram quase todo mundo por 2 décadas antes de serem derrotados, foi economicamente e demograficamente devastada. E as novas ideias e estruturas políticas que surgiram da Revolução Francesa e do governo de Napoleão foram exportadas para quase toda a Europa e o mundo ocidental. Tudo isso já havia acontecido quando Napoleão partiu para a Elba. No entanto, Napoleão e seus predecessores revolucionários certamente mudaram o mundo, mas eles já haviam feito antes dos 100 dias. Muito obrigado pela atenção de todos.